Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, que a graça de Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pois bem, vamos continuar respondendo a pergunta dos nossos internautas. Pois bem, sonhar com pessoas que já morreram. Vamos procurar dividir, essa matéria que é muito ampla. Então vamos entender sobre o significado de sonhar com pessoas que já morreram. Pois bem, sonhar com pessoas que já morreram, vamos começar. Primeiro tópico, sonhar com parentes próximos que já morreram. Ou seja, quando você sonha com um parente, avô, avó, pai ou mãe, alguém próximo a você que já morreu, no caso de pai, de mãe, de avó, de avô, eles vêm avisar alguma coisa, é um aviso racial. Apesar deles terem morrido e aquela soma deles terem passado, estar descansando na terra, e o espírito deles está com Deus, somos um pedaço de todas as pessoas que passaram em nossa vida. Você é um pedaço da sua avó, da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó, bisavó, tataravó. Você é um pedaço de cada um deles. E eles vivem em você. E eles vivem através de você. Não é questão de espíritos, mas a questão que esse pedaço, essa informação que existe dentro de nós, ela se revela virtualmente através de sonhos. Então, sonhar com parentes geralmente é um aviso racial. Tem até aquele ditado que diz que quando a pessoa está próxima de morrer, sonha com os parentes, vê os parentes, né? E isso é verdade. Muitas pessoas, quando está perto de morrer, no leito de morte, ele começa a ver os parentes que já morreram, né? Mas se o sonho for normal e o sonho for com um parente que já morreu, geralmente ele vem avisar alguma coisa. Se ele vier triste, ele vem avisar alguma coisa ruim. Se ele vier contente, ele vem avisar algo bom. Então esse é o aviso com os parentes. Porém, deixando um parênteses no ar. Espíritos, tanto do bem quanto do mal, gostam de se transfigurar em homens. Anjos de Deus se transfiguraram em homens, né? Veja Sodoma e Gomorra, veja a visita dos anjos. Alguns até hospedaram anjos pensando que eram pessoas. Então os anjos gostam disso. E outra coisa, os espíritos caídos, os demônios, são anjos caídos. Eles podem se apresentar em forma de parentes, né? Então, por isso que é muito melindroso, ou seja, muito difícil essa parte sobre sonhar com parentes. Jesus, antes de ser morto, ele teve um encontro com Moisés, que já estava morto, e com Elias, que foi trasladado na transfiguração. Ou seja, quando Jesus, antes de morrer, ele teve um encontro com dois, vamos dizer, parentes dele. Um representava a lei e outro representava os profetas. Pois bem, isso não é coisa, né, que a gente diga, tá lá, Moisés não era morto, Moisés não morreu, a Bíblia diz que Moisés morreu. Como é que Moisés estava falando com Jesus? Não, aquilo era uma visão, não sei o que lá. Aquilo foi um fato. Aquilo foi um fato. Não é nada de espiritismo, né? Porque eu não acredito na reencarnação. O Egito não acreditava na reencarnação. Os judeus não acreditavam na reencarnação. As maiores civilizações do mundo não acreditavam na reencarnação, mas sim na encarnação ou a ascensão da carne morta e reviver e ir para os deuses, para o céu. Pois bem, agora ver pessoas mortas tem vários significados, né? Geralmente encostos gosta de se apresentar em forma de morto, morto-falante, morto-vivo, zumbi, né? Aí é os encostos, porque realmente um demônio é um ser morto. Ele não tem vida, ele está existindo apenas, mas ele tem, espiritualmente ele está morto. Então também pode ser também avisos de acidentes. Sonhar com alguém vivo ou morto. E se sonhar com alguém vivo ou morto, pode também significar situação de impotência, situação que a pessoa não consegue sair, não consegue se mexer. Não é propriamente a morte daquela pessoa. Sonhou com o Antônio morto no caixão. Então Antônio pode estar passando uma situação muito difícil, ele não está conseguindo sair daquela situação. Então há esse símbolo, onde já houve vários símbolos desses. Será que Antônio vai morrer? Não. Ali ele está passando uma situação difícil e essa situação ele está como se estivesse morto, né?
Aí tem outros, tem pesadelos, tem cuidado com pesadelos. Às vezes o cara come uma feijoada, né? E come uma feijoada e vai dormir e tem uns pesadelos, aí mas às vezes não tem nada a ver, é só, né, questão gástrica, intestinal. Pois bem, ver mortos constantemente, aí sim é outra coisa. Ver mortos constantemente significa encosto, demônios que estão presentes, né, na vida daquela pessoa, através de pactos, de macumba, através de oferendas, de pactos antigos, tanto da pessoa como da mãe, do pai, do bisavô, né? Então, essas visões de pessoas mortas, elas são más. Não tem nenhuma visão nesse sentido, preste atenção, de uma pessoa morta, né, uma pessoa vindo defunto, tal, que seja boa. Às vezes, os demônios, anjos caídos, em um lugar onde houve mortes, ele se transfigura na energia daquela pessoa que morreu ali. Então, o cara vai passando e vê um demônio, vê lá um galego, vê um moreno e tal. Quem é esse moreno? Quem é esse galego? Era uma pessoa que morreu ali. E às vezes ainda é a memória, que a memória é viva, então a pessoa passa no local, a mente da pessoa lê, tem essa capacidade, alguns têm essa capacidade de ler o local, então ele lê e vê aquela pessoa que morreu naquela situação. Pois bem, aí está mais ou menos, né, a explicação para um tema tão vasto. Sonhar com mortos, ver mortos, né? Se vou para um exemplo, sonhar com um morto perseguindo você, é um encosto. Sonhar com uma pessoa dentro de um caixão falando, então é um encosto, né? Então esses sonhos que levam a morte, levam pessoas mortas a falarem, nunca é bom. Dificilmente esse sonho é bom. Agora, como eu lhe falei, existem avisos raciais, onde uma tia, uma mãe, um pai, vem avisar a pessoa, né? E isso aí é muito contraditório, uns acreditam, outros não acreditam, pois bem. Isso aí é um fato que nós acreditamos que aconteça, e que virtualmente todos os nossos antepassados, até Adão, eles vivem dentro de nós. Somos um pedaço de cada um deles, e virtualmente podemos entrar em comunicação com essas pessoas, né? Paz e luz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, escreva para o nosso e-mail, o e-mail está aparecendo aí na tela. Paz e luz. Que a graça do Senhor Deus esteja na tua vida, hoje e sempre. Amém. Continuando, falando sobre vidas passadas, vamos agora entrar na questão da reencarnação, né? Existe a reencarnação? Será que Deus teria feito essa capacidade de nós morrermos, reencarnarmos, morrermos, reencarnarmos novamente, né? Então, se eu morri e nasci como José, depois morri e nasci como Maria, depois morri e nasci como Antônio, quem seria eu, né? O livro mostra que não existe a reencarnação, segundo a opinião do livro, né, segundo a minha opinião como escritor. Mas existiria justamente a questão da multiplicação da carne, que, vamos dizer, você não reencarna, mas sua filha é pedaço de você. Aí quando você morrer, a sua filha, aquele pedaço que tem dentro, com todas as informações que você tem, vai influenciá-la. Então seria mais ou menos isso, né? A reencarnação, ela seria, não existiria, segundo o livro Enigma dos Sonhos. Existiria sim a questão do repasse das informações, e que na verdade nós não morreríamos, mas de uma forma ou de outra repassaríamos todas as informações, né, virtualmente para os nossos progenitores, ou seja, para os nossos sucessores. A regressão, né? Falamos sobre vida passada, a regressão seria justamente dentro dessas informações, ou seja, podemos de uma forma ou de outra regredir no sonho, regressar, ver uma regressão nos sonhos, né? Através dos sonhos a gente viver vidas passadas, não nossa, mas de nossos antepassados. Ou seja, as informações que os nossos antepassados deixaram através do seu DNA são repassadas, né, através de sonhos de regressão, né, sobre a questão hipnótica. O livro fala também, e
reviver aquele momento que passou naquela situação há muito tempo passado. Não é que aquela pessoa era você, né, em forma espiritual, mas aquela pessoa também, de uma forma ou de outra, pertencia a você, porque é um pedaço da sua carne. Queira ou não, você é um pedaço da carne daquela pessoa, é ou não é? Vamos dizer o seu taravô, 10 gerações para trás. 10 gerações para trás. Vamos dizer que você não existia, mas existia um tataravô seu. E aquelas informações foi repassando, até chegar em você hoje. Aí me diga uma coisa, você hoje é totalmente desprovido de informações do passado? Não. Você tem todas aquelas informações dentro de você. É como se fôssemos um CD super gigantescos, e gravássemos todas as informações que um dia os nossos antepassados passaram. Interessantíssimo, né? É o seguinte, a crença do espírita, na verdade eu não sou espírita, né? Sou evangélico, teólogo evangélico, e acredito que uma vez, quando eu morrer, eu vou descansar e aguardar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas a nossa teoria no livro Enigma dos Sonhos, deixando bem claro, teoria para você pensar, analisar e ver, né, é que essas memórias que nós passamos, inclusive eu estou gravando aqui, você está me ouvindo, mas do jeito que estamos aqui no estúdio gravando, e você está aí ouvindo, a minha carne está gravando o que eu estou falando, está gravando o momento, está gravando os amigos e irmãos que estão aqui no estúdio, estão gravando, e você está gravando o que eu estou falando. Você nunca vai esquecer. Ah, eu vou esquecer sim, mas a sua carne não vai esquecer. Então, vamos dizer que um tataraneto seu sonhe justamente com isso que eu estou falando. Ah, foi você que morreu, nasceu, não. Mas foi a informação que o seu DNA gravou. Interessante, né? Porque é o seguinte, a gente vive num mundo em uma jornada de aumento de população. Não acredita na reencarnação devido a alguns versículos da Bíblia. E também a questão, vamos dizer que existe no mundo 10 alminhas. De repente o mundo aumenta para 20 alminhas. De onde vem essas alminhas? O mundo está aumentando, né? 4 bilhões, 5 bilhões, 6 bilhões. Daqui a pouco a gente vai estar em 8 bilhões, 9 bilhões, né, de pessoas. E aí? Onde é que estão sendo produzidas essas alminhas? Né? Na verdade, o que está havendo é uma multiplicação. E queira ou não, nós se multiplicamos de uma forma ordenada, e esta forma existe um inconsciente, aquela questão dos sonhos dos bebês. Você deve dar uma olhada nessa palestra que eu falei acerca dos sonhos dos bebês, e você vai ver que os bebês mostram reações que eles nunca aprenderam. Assim que eles saem da madre e da mãe, eles saem sorrindo, dando gargalhada, eles saem sonhando, né? E isso eles não aprenderam ainda. Como é que eles aprenderam? Informação de DNA. Não tem nada né? Não tem nada. Informação de DNA, que também é espiritual. Mas não quer dizer que é o meu espírito, né, que reencarnou. Não. Vamos ver aqui. O DNA humano é extremamente complexo, né? É algo maravilhoso. Ele é capaz de muitas coisas que nós não descobrimos ainda. As energias, esse centro atômico que existe no nosso peito, essa energia atômica que existe no nosso peito, junto com esse DNA, isso é uma coisa maravilhosa em todas as suas instâncias. E ela é capaz, o DNA é capaz de gravar informações e ler informações através de algumas coisas que nós vamos falar mais adiante, porque nós podemos ler a informação da nossa esposa, né? Podemos ler a informação de outras pessoas, e isso você vai ver na próxima palestra. E isso vai sendo gravado dentro de você e não vai lhe incomodar em nada. Não vai lhe incomodar em nada. Isso também nós notamos que pessoas que, como Einstein, que foi tido como retardado, pessoa, né, que não conseguia aprender na escola, ele demorou muito a se desenvolver. Por quê? Talvez ele tivesse uma carga de DNA muito grande, muita informação. E como no computador, que você, para ouvir essa palavra, você tem que carregar, né? A carregar a memória. Tem gente que tem muita informação e essa memória demora-se, né, a carregar no inconsciente. Isso é tudo feito de uma forma inconsciente que não causa incômodo
nem dor alguma. Toda a história está gravada dentro de nós. Os nossos antepassados. É a biblioteca dos Cariris, como eu falo em alguns livros que escrevi. Somos um pedaço dos nossos antepassados. Isso nós não podemos negar. E uma árvore não pode fugir das suas raízes. Ela não pode fugir daquilo que lhe formou. Como o pecado de Adão passou para nós e vai passar para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos, tataranetos, como esse pecado de Adão passou para nós? Através da hereditariedade. Né? E como uma coisa boa passa, uma coisa ruim também pode passar. Né? Ou seja, informações. Tem criança com 5 anos, 6 anos que toca Beethoven. Né? Ah, é porque o espírito de Beethoven... Não, aquilo ali deve ser uma informação de DNA. Na família, no universo do DNA, dessa energia atômica que temos dentro de nós, ele teve um parente que sabia tocar Beethoven, e essa informação, de uma forma ou de outra, foi favorecida, e ele manifestou essa informação muito cedo. Então ele se tornou um superdotado. Todos nós somos um superdotado. E temos muitas informações dentro de nós. E as informações hereditárias é importante. Temos que lembrar que Deus passou várias gerações para trazer Jesus Cristo. Várias. E Deus fez como se fosse Ele quis, né? E colocou dentro da genealogia de Jesus gente fina, como Moisés, Josué, né? Como Davi, Salomão, e gente fina. Mas também tinha gente que não era judia, para os judeus não dizer que Jesus é fruto de DNA. Tinha Raabe, a meretriz, Jesus não era 100% DNA judaico, não. E essas informações estavam todas dentro de Jesus. E quando foi no tempo certo, Jesus veio a este mundo e se manifestou entre nós, e foi o nosso príncipe e o nosso segundo Adão, aquele que há de dominar o nosso universo, o nosso planeta futuramente. Né? Ele já está dominando em nossas vidas, mas quando ele restaurar todas as coisas, será o nosso Adão, o chefe do nosso planeta, que também é Deus. Então fica essas informações interessantes, esses comentários, né, do livro Enigma dos Sonhos, para você. Maiores informações, vá lá no texto. Você pode ler, copiar, né, enviar para os seus amigos. Avisa os seus amigos desse livro, Enigma dos Sonhos, né, desvendando os mistérios dos sonhos. Que o Senhor Deus, de todo mistério e graça, te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito, bendita em nome do Senhor Jesus. Eu recebi muitos torpedos, né? Eu gosto muito quando eu recebo torpedo e cartas. Você pode participar do livro da bênção. No final eu vou lhe explicar como participar, tá bom? Olha, vamos falar hoje sobre comunicação com os mortos, mensagens de parentes falecidos ou comunicação com espíritos. É um tema muito polêmico e melindroso. Nisto eu peço a sua atenção para que compreenda direitinho. Eu vou dar a minha opinião e a opinião da Bíblia, que é forte e verdadeira. E a minha opinião, que é humana, falível, sujeita a correção. A questão da comunicação, você deve sempre saber a fonte. A fonte é importante para o que você está recebendo de comunicação não ser uma comunicação errada. Exemplo, eu viajei com minha esposa para um determinado estado. E lá nesse estado a gente ficou procurando um lugar. E paramos e perguntamos ao cidadão: aonde é que a gente chega neste lugar? E o cidadão disse: você vai por ali, dobra por lá e vai assim. Eu digo: tá certo. E a gente foi e acabou dentro de uma favela terrível. Quando a gente parou o carro, o cara disse: rapaz, o que vocês estão fazendo aqui? Aqui é perigoso. Não é aqui não, o cara ensinou errado. E foi aonde eu e minha esposa, a gente ficou muito preocupado. Damos a volta no carro correndo e voltamos o caminho inteiro. Aí no caminho a gente veio conversando. Mas Alcione, aquele cara quis lascar a gente, né, dando uma informação errada.
hoje, quando viajamos, procuramos uma pessoa, um guarda, um soldado, alguém que a gente saiba a origem para nos dar informação. Desta mesma forma é o mundo espiritual. Você não pode chegar e sair perguntando a qualquer espíritozinho o que você deve fazer, se você deve casar, se você deve ficar solteira. Existem espíritos, demônios, existe tanta coisa aí nesse mundo que às vezes você pode estar perguntando para um demônio: olha, o que eu vou fazer? Aí o demônio diz assim, aí você vai, aí pode dar certo a primeira vez. Ah, o que eu vou fazer? Você acolá, aí você vai, dá certo. No final ele te lasca, entendeu? Então, para você saber, a coisa mais segura é você perguntar a Deus e perguntar ao Espírito Santo dele, que sabe de tudo. Sobre as demais comunicações é o seguinte: Deus proíbe a necromancia, ou seja, comunicação com o espírito dos mortos. Por que Deus proíbe? Porque quando você está falando com o morto, você não sabe quem está do outro lado. Pode estar um demônio, o que matou o morto. Pode estar falando com você com a voz do morto, com o jeito do morto, já que ele era um demônio pessoal dele. E você está comendo corda: olha, a voz do meu filho, é a voz da minha filha, é a caligrafia dela, mas é um demônio que está ali. Para um demônio é a coisa mais fácil do mundo fazer isso. E você não pode ser menino e acreditar em qualquer coisa. Eu estou aqui conversando com você e tomando um cafezinho da minha esposa aqui, ó. Tá vendo? Cafezinho aqui do Nordeste. E estamos tendo essa conversa, né, sobre comunicação com o espírito, com mortos e tal. Então, você chega num lugar, aí um espírito baixa, ou sobe, ou desce, ou se apodera de alguém, eu sou fulano, eu vivi em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar, eu andei com você em tal lugar. Aí você, oh meu Deus, porque você está acreditando que é fulano, mas não é. É justamente um espírito que acompanhava ele, sabe falar como ele, sabe andar como eles, sabe mais ou menos o jeito dele pensar. Então, para enganar é fácil. A Bíblia fala de espíritos enganadores. E também diz: não creais em todo espírito. Olha só, isso vai desde um necromancista até um profeta. O profeta está dizendo que é Deus e ali é um demônio que está dentro dele. Pastor, não diga isso. Rapaz, a coisa mais fácil do mundo é falar língua estranha. Não precisa ser um Espírito Santo para falar língua estranha, não. Eu falo língua estranha do Espírito Santo, sou batizado com o Espírito Santo desde de novo. Mas eu já vi criancinha imitando Candalabaciri, Candalamari, um guri imitando a irmã na igreja. E a gente cala a boca, menino. Ei, a irmã fala assim, Candabalaci, né? Então, para um demônio imitar uma língua estranha, ou a língua dos anjos, que é a língua deles mesmo, é a coisa mais fácil do mundo. Já houve casos de profetas serem endemoniadas e derrubar uma igreja e depois o pastor perceber que era um demônio que estava dentro dela e repreender e ela se manifestar. Então temos que ter cuidado com quem estamos pedindo informação. Toda vez que eu estou fazendo isso, eu me lembro dessa viagem que eu fiz com a Alcione e perguntei a esse cara: por favor, meu amigo, tão educado, baixei o vidro, por favor, bom dia, onde é que fica isso aqui? O cara também, muito decente. Ah, o senhor vai assim, dobra ali e vai lá. Ele poderia ter enganado, né? Mas ele poderia ter usado de muita má vontade. Ninguém sabe quem é. Então qualquer pessoa, qualquer espírito, a Bíblia diz: não creais em todo espírito. Então tem que ter cuidado, né? Sobre os sonhos com parentes, porque sonhar com mortos é demônio. Sonhar com mortos, mortos vivos, mortos falando, é espírito encosto hereditário. Agora, prestem atenção, porque isso é uma coisa muito complexa. Nós somos a ponta de um iceberg. Vamos dizer que seu nome seja João. Vamos botar um nome bem nordestino: Mariquinha. Ou Mariquinha ou João. Pastor, eu sou Mariquinha. Pastor, eu sou João. Então, você não é só João. Você é seu pai, sua mãe, sua avó, sua bisavó, tataravó, bibibari, biribi. Está tudo dentro de você. Segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, registrada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. A minha opinião, e
a minha visão é esta: somos a ponta do iceberg de uma grande geração que vai até Adão. Então você tem as informações de todos os seus antepassados. Então você pode sonhar, como eu escrevo livros, eu volto para o passado, eu escrevo livros com Bahia dos Holandeses, está aí no online, só colocar Bahia com I, aparece o livro. Esse livro foi um sonho, eu voltei para 1625. Então tem o Riacho das Quengas, que também é um livro histórico. Tem Frei Lourenço, que eu vou lançar agora, que eu sonhei que era um padre, tal. Tem vários livros que foi sonhos que eu voltei e vivi histórias do passado. Bem, eu sou em reencarnação? Não. Eu sou parente dessas pessoas que morreram no passado, mas as histórias delas ficaram registradas dentro de mim, em 3D, na carne, na alma e no espírito. Do jeito que sua carne vem do seu pai, o seu espírito também vem do seu pai. Aliás, sua alma vem do seu pai e o seu espírito vem de Deus, mas que também passou para o seu pai, tem as informações do seu pai. Então o seu espírito, o espírito humano, tem uma bola de fogo aqui no peito da gente, que dá vida a gente, é o espírito. Essa bola de fogo foi sopro de Deus lá no Éden, quando ele soprou e passamos a ser viventes. E essa bola de fogo, ela vai se multiplicando, essa alma, esse espírito, aliás, vai se multiplicando, mas ela vai gravando também toda a história de tudo que acontece conosco. Porque na verdade você que está me assistindo e eu somos uma carne só. Todos os homens é uma carne só. Eva era a carne de Adão, todas as mulheres são Evas e todos os homens são Adões. É como se todos os homens, é como se Adão vivesse 1 bilhão de personagens. E ele fosse Adão rico, Adão pobre, Adão escravo, Adão senhor, Adão guerreiro, Adão opressor, Adão oprimido, Adão velho, Adão novo, Adão guri namorando, Adão velho já com a bengala na mão. Tudo é Adão, homem. Como Jesus foi o segundo Adão. Todos nós também somos Adões. E Evas, todas vocês são Evas. Então, todas as histórias de todos os antepassados estão dentro de você e às vezes se manifesta na pessoa em forma de instinto. Por isso que temos que orar para Deus manifestar em nós instintos sábios. Porque dentro do ser humano existe um monte de gavetas. E essas gavetas têm coisas boas e coisas ruins. Sentimentos bons, puxa a gaveta boa. Sentimentos ruins, puxa a gaveta ruim. Você entendeu como é a coisa? A forma de você desengavetar esse sentimento dos seus antepassados é sentindo coisas boas ou ruins. Por isso que nós encontramos pessoas boas, mas quando eles começam a fumar maconha, drogas, aí eles começam a matar, a fazer atrocidades, porque esse sentimento da droga abriu umas gavetas de instintos dos antepassados ruins que eles estão dentro dele mesmo, e aí se manifestou aquele guerreiro mau, se manifestou aquele cara ruim e ele sai matando. Mas rapaz, fulano era um guri aqui da rua, eu vivia brincando de bola, agora já matou 10, enfrentou a polícia na bala, matou um tenente, matou um sargento. Mas rapaz, o que foi que houve com aquele rapaz? Não é só o demônio. O sentimento que ele, com os amigos dele, foi buscando, foi abrindo dentro dele informações ruins. Então, sonhos com parentes que já morreram podem ser a visualização dessas informações via DNA, via alma e via espírito. O espírito humano é como se o espírito humano fosse um inconsciente coletivo. Ou seja, é como se aquele sopro de Deus estivesse um pedacinho desse sopro dentro de cada um de nós. São bilhões de partículas desse sopro atômico. E quando a pessoa morre, esse sopro vai embora, volta para Deus que o deu. Mas ele tem muitas informações. Mas essas informações ficaram nos seus filhos, seus netos, bisnetos, que lá na frente pode sonhar e receber mensagens suas
informações virtualizadas, ou seja, quando um parente chega contente e feliz para avisar alguma coisa, a mensagem é boa. Quando um parente, eu estou falando pessoas estranhas não, parentes, chega triste, com roupa escura, para avisar alguma coisa, está olhando para a pessoa no sonho, é para avisar alguma doença, algum problema que poderá acontecer e você deve ter cuidado. Então, para compreendermos bem, para a gente não ficar meio perdido, a comunicação com o mundo espiritual deve ter cuidados. Porque você pode estar perguntando para um demônio o que fazer e ele vai dizer. Isso aí é notório. Hitler tinha um espírito chamado científico e foi esse espírito que ensinou a Hitler a fazer o que ele fez, aos cientistas deles quebrar o átomo. Quem quebrou o átomo foi Hitler. Quem inventou a bomba atômica foi Hitler. Por que os americanos não jogaram a bomba atômica em cima dos alemães? Por quê? Isso aí é uma nova palestra. Mas vamos lá. Hitler recebia informações espirituais que, segundo alguns, eram de extraterrestres, outros diziam que era do espírito chamado científico, outros diziam que esse espírito era os habitantes de Marte. Alguns têm certeza que Hitler foi o cara que teve o primeiro encontro com os extraterrestres, mas teve um encontro e tem que saber qual é a procedência dessa informação, qual é o interesse do cara dar essa informação para você. Um espírito chega para você e te dá uma informação. Qual é o interesse desse espírito? Teu marido está te traindo, aí vem um espírito te avisar que ele está te traindo. E quem é esse espírito? Será que esse espírito não foi o que mesmo provocou a traição e veio detonar o cara para você separar dele? Entendeu? Você não pode ser besta com o mundo espiritual. Porque no mundo espiritual não só existe Deus, anjinhos, Ave Maria, crê em Deus Padre, não. No mundo espiritual existem demônios perigosíssimos. E a comunicação com esses seres deve-se ter cuidado, principalmente os acordos, que são os pactos. No nosso ministério, Deus tem feito maravilhas através de pactos. Fazemos acordos, pactos com Deus e com os anjos. Se um anjo do mal pode fazer uma coisa má, por que um anjo do bem não pode fazer? Se um anjo do mal mata uma pessoa por causa de um bode que foi cortado da cabeça, por que um anjo do bem não pode proteger? Jacó lutou com um anjo e o anjo abençoou Jacó. Então, podemos fazer acordo com o mundo espiritual. Muita gente sofre. A mensagem aqui, ó. Muita gente sofre, sabe por quê? Porque fez acordo com o mundo espiritual errado. Fez acordo, na verdade, com demônios. E então esses demônios começam a acompanhar esta pessoa. Outra coisa. Existe demônios hereditários. Estou com uma cartinha aqui, eu não vou mostrar a frente dela não, mas ela sabe quem é, né? Ela é de Santo Amaro, São Paulo, né? O primeiro nome começa com A e no final Nascimento. Tá aqui, ó. Essa mulher aqui, ela mandou uma carta para nós e ela é afligida. O pai dela morreu vendo seres terríveis, feios. A cunhada dela também morreu por macumbaria, né? Morreu grávida de 3 meses, deixou um filho de 1 ano. A família dela é atacada por espíritos que chutam as costas dela, que tentam enforcar ela. Ela é oprimida por um príncipe. A família é oprimida por um príncipe. Nós vamos orar. E Jesus vai libertar essa mulher e a família dela. Porque Jesus é o libertador de Israel. Ela tem dons, mas não foi esses espíritos que deram dons. Os espíritos estão perseguindo justamente porque ela tem dom. Esses espíritos são demônios. E às vezes se apresenta em forma de gente morta. Olha, eu sou fulana. Será que é fulana mesmo? Vou contar para vocês um exemplo de uma igreja que eu dirigi, batista. Essa igreja eu dirigi com muito prazer.
nunca recebi um centavo dessa igreja, ao contrário, eu investi nela com os meus patrocinadores. E um dia que eu fui dormir nessa igreja, eu vi uma mulher atrás da cortina, olhando para mim. E essa mulher era a mulher de um presbítero que eu conheço. E eu conheci ela porque eu conheci ela por foto, ela já tinha morrido. Era a irmã mais antiga da igreja. E esse presbítero era o presbítero mais antigo da igreja. Hoje ele se encontra com 94 anos de idade, quase 95 anos. Tá bem velhinho. E quando eu olhei, eu disse, a mulher de fulano de tal. Aí quando eu olhei, ela olhando pra mim, olhando pra ela, aí eu disse, você não é a mulher de fulano de tal. Quem é você? No outro dia, se apresentou pra mim um anãozinho com as orelhas grandes, mandando eu ir embora. Vai embora! Bora! Era um demônio. Esse demônio estava emperrando a igreja. Então eu procurei o ministério da igreja e falei. Como essa igreja ainda na época não tinha sido renovada, eles não acreditaram muito não. Eu digo, olha, tem um demônio fortíssimo na igreja. Vamos se reunir e vamos expulsar. Alguma coisa foi feita aqui, um pacto, alguma coisa que deu legalidade a esse bicho aí, tá aí. Eles não ligaram, né? Foi tempo que eu saí da igreja e essa igreja passou quase 10 anos com 4 pessoas. 1, 2, 3, 4. E as 2 pessoas dessas 4 eram o marido, era o presbítero, ou era o outro presbítero e a mulher do presbítero, né? Então a igreja passou muitos anos fechada sem ninguém entrar. Muitos problemas, nunca saiu do lugar. Nunca ninguém conseguiu derrubar uma parede para construir outra. O Espírito não deixa. Até pintar a igreja o Espírito deixa. Mas se for inventar de aumentar a igreja, de fazer qualquer coisa, ele não deixa. Disso é uma igreja. Isso acontece também em famílias. Famílias inteiras, como a dessa menina aqui que está na minha mão. Ela falou comigo hoje por telefone, né? Ela é de Santo Amaro, São Paulo. Ela sofre muito, 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 muito. Se você ver a foto dessa mulher, é uma mulher linda, mas é solteira, não tem filhos. E já está chegando numa idade onde ela precisa casar e ter filhos, ela já está com medo. Ela sabe que tem uma coisa muito forte perseguindo a família dela. Com a ajuda da boca da mãe, que a mãe é maldizente, fica assim amaldiçoando e amaldiçoando os filhos. Jesus é o libertador. Se está acontecendo isso na tua vida, Jesus quer te libertar. Amém? Olha, tem pessoas que têm dons. Deus me deu o privilégio de ter dons desde os meus 16 anos. Vejo anjos, vejo espíritos, demônios, né? E através desse dom que eu sempre usei na igreja, muitas vidas foram libertas e muito mais serão libertas em nome do Senhor Jesus. Agora tem pessoas que são opressas, ou seja, os espíritos estão oprimindo. Então elas veem não porque elas têm dons, mas elas veem porque tem um espírito ali. E esse espírito não quer que essa pessoa tenha sucesso em sua vida. Mas em nome de Jesus vai ter. Para deixar bem claro, a gente encerrar essa palestra e ir para a segunda parte dessa palestra, deixando bem claro. Primeiro ponto, você tem que saber quem é que está falando. Seja um profeta, seja a irmã do reteté. Estou sentindo, pastor. Tal. Bem, todo sentir é duvidoso, né? Quem é? Da onde é? De quem é essa informação e esse espírito? E lembrando sempre, não creais em todos os espíritos. Segundo, espíritos gostam de se apresentar em forma de pessoas vivas e mortas. Só que eles não podem se transfigurar 100%. Eles podem se transfigurar, vamos dizer, 90%. Mas eles mudam o jeito de cabelo, mudam a cor do cabelo, muda alguma coisa que você diz, gente, parece com cicrano, mas era um pouquinho diferente, porque não era cicrano. Terceiro, podemos sim ter informações raciais que vão desde Adão até você. Podemos
em nome de Jesus e pela fé despertar em nós melhores dons. E essas informações raciais podem se manifestar virtualmente em forma de pessoas que já morreram, sim. Como assim? Por exemplo, vamos dizer, seu avô morreu. Aí de repente você está dormindo, aí vem seu avô te avisar de alguma coisa. Aquilo ali é a parte do seu avô, isso é segundo a minha crença, né? Que está te avisando. Ele veio para alguma situação muito especial. Você tem base bíblica para isso, pastor Jesus? Tenho. Moisés e Elias não vieram e se apresentaram junto com Jesus na transfiguração, né? Quando Jesus viu Moisés e Elias falando com Jesus. Será que aquilo era só fictício? Ou era uma situação especial onde a lei, que era representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, estavam passando o cajado para o Senhor Jesus? Moisés e Elias falavam com Jesus. Então, podemos ter informações raciais, podemos ter alguma espécie de comunicação, de aviso. Não podemos negar. Eu conversando isso com um pastor, o pastor disse, ó, é até de uma igreja muito forte no Brasil, e o pastor chegou e disse, olha, eu moro aqui nesse sítio enorme, eu e minha esposa estava colhendo milho, quando de repente eu olhei e vi a irmã da minha esposa chegando lá em casa, lá ali depois do milho. Aí eu disse, olha, fulano, tua irmã chegou. Aí ela disse, cadê? Aí ela, tá lá, foi pra casa lá, tá lá na casa. Então a mulher dele deixou os milhos que estavam colhendo e foi lá pra casa. Fulano! Ei, fulano! Bem contente, né? E ela e ele me disseram que chegou lá na casa, ela chegou na casa, procurou, fulana, deixa de brincadeira, rapaz, cadê tu? Vamos colher milho com a gente. Tu só vinha, você só quer um milho colhido, né? Vamos colher com a gente. Brincando, procurou e nada, ninguém. Aí ela voltou pro marido, tu tá doido, homem? Tu viu fulana, foi? Eu vi, rapaz, ela tá ali, ela tá brincando com você. Aí lá vai a mulher voltar de novo. Fulana, deixa de brincadeira, cadê tu? E arrodeou a casa, não, aqui não tem ninguém não. Tem não. Só se for debaixo do chão ou no teto. Aí voltou, disse, tem não. Rapaz, eu vi, ela tá brincando contigo. Aí colheram o milho, voltaram, entraram dentro de casa, nada. Ficaram por ali e de repente chega alguém, ei, ó, ela, quando chegou era outra pessoa. Oi, pois não. Aí essa outra pessoa veio comunicar que a irmã dela tinha falecido. E quando ela olhou a hora que o marido dela viu a irmã, foi a mesma hora do falecimento. Então, essas coisas acontecem, a gente não pode negar, nem puxar para um lado nem para outro. Acontecem sim. Né? Agora, são fenômenos, né, espirituais, que ninguém nessa terra sabe de tudo. Não tem aqui nenhum pastorzão que saiba de tudo. Há mistérios entre os céus e a terra, né? Os judeus sabiam disso. Pastor, será que ela desencarnou e deu uma passadinha lá na casa do pastor e foi embora? Pode ser. Pode ser. Ah, pastor, isso não é espiritismo não? Não. Quem disse que o espiritismo comprou os fenômenos espirituais? Ao contrário, a gente tem que ter cuidado, que o espiritismo estuda muito os fenômenos espirituais, enquanto os crentes, tudo é do diabo, tudo é do cão, tudo é do diabo, tudo é do cão, tudo é do diabo, é do cão. Calma, e vamos ver a questão, né? Pode um dia um demônio aparecer em forma de uma pessoa que já morreu? Sim, pode. Mas nesse caso aí, eu acredito que na hora que ela morreu, ela deu uma passadinha e avisou e foi embora para o lugar onde Deus determinou. São fenômenos espirituais. Agora, não aceite nada que venha lhe oprimir e nenhuma informação sem saber a origem dessa informação. Atenção! Eu estou conversando com vocês aqui como se eu estivesse sentado no sofá da casa de vocês. Com toda sinceridade perante Deus e os homens. Não dê crédito a toda informação que vem até você. Mesmo que a primeira informação esteja correta, a segunda informação esteja correta, tenha que ter cuidado.
Existe no mundo um terceiro elemento. Existe Deus, primeiro elemento, você, o segundo elemento, e o diabo, terceiro elemento que entrou no jardim do Éden. E Jesus disse, tenha cuidado, porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor, procurando pessoas para enganar. Ah não, quem me contou foi um gnomo, o gnomozinho tão legal, o bichinho, é lá do Nordeste, é um gnomo nordestino, veio até com aquele chapéu de couro na cabeça. Não, quem me contou foi um pretinho, um caboclozinho da floresta. Ah, quem me contou foi uma mulher muito bonita, com as roupas brancas. Será que essa mulher não é a pombagira? Será que esse gnomo não é um demônio? Será que esse preto velho não é? Será que não é? Será que é? Então você não pode ser besta. Olha, você teve uma dor de barriga há 5 dias atrás e 3 dias e 3 minutos. Eita, eu tive mesmo. Ai, meu Deus, é verdade. Um demônio pode adivinhar a vida de uma pessoa. Pode sim, existe espírito de adivinhação. Mas essas coisas são tão melindrosas que adivinhação e revelação é muito parecida. Talvez você nunca ouviu falar isso, mas adivinhação e revelação é muito parecida, só muda a fonte. O pastor está na igreja, fecha os olhos e sabe da vida da pessoa e diz. O bruxo faz do mesmo jeito e diz. A vara de Moisés virou cobra. A vara dos bruxos e encantadores e cientistas viraram cobra também. É muito parecido, por isso você tem que andar com cuidado. Você não pode acreditar em qualquer sonho, em qualquer profetada. Eu, pessoalmente, respeito muitos profetas e gosto. E eles gostam muito de mim, mas tem alguns que são endemoniados. Destrói casamentos, né? Eu já vi um profeta profetizando para a mulher deixar o marido, que o marido era um safado. Mas só que o profeta estava de olho na mulher. E assim que ela deixou, ele encostou junto. E eu sei disso porque ela ligou para mim, disse, o profeta profetizou que meu marido não é de Deus e que eu me separasse dele. Aí eu me separei. Agora o profeta está chegando pertinho, está me cantando, mas eu não gosto dele. O que eu faço, pastor? Eu notei logo que existia um interesse direto do profeta. Muitos têm se desviado dando ouvido a doutrinas de demônios. Os demônios, você pensa que eles estão escondidinhos com medo? Eles estão encaixados. Aonde está Deus? Dentro das pessoas. Aonde está o demônio? Dentro das pessoas também. Você pode estar num lugar e estar ouvindo o demônio falar e pensar que é Deus. Seja um profeta, seja um visionário. A coisa é muito parecida. Muito parecida. Agora os dons pertencem a Deus. Essa conversa aqui, você tem um dom, vá desenvolver, vá no nosso ali e tal. Isso é uma maneira de pescar você para a religião deles. Satanás não tem dom. O que ele tem foi dado por Deus e Deus não tomou. Até hoje ele tem esses dons que Deus deu para ele. As patentes que Deus dá, Deus não toma. Então Lúcifer continua sendo um querubim ungido, mas caído. Entendeu? Ele era um anjo de luz, agora de trevas, mas continua sendo um anjo. E os dons que Deus dá pode ser usado para o bem e para o mal. Alguém, eu tenho um dom da palavra, eu falo muito bem. As pessoas se prendem ao jeito que eu falo. A pessoa pode fazer isso para Deus e pode também fazer isso para o diabo. Pastor, eu tenho um dom de visão. Esse dom pode ser usado para um lado ou para outro. Deixando bem claro que você deve ter cuidado com seus sonhos, que você mesmo pode se enganar. Mas pastor, eu tive um sonho tão real, tão real, tão real. Eu estou há 25 anos esperando meu marido, pastor. E eu sonhei que ele voltava para mim, pastor. Eu vou esperar mais 50 anos. É muito tempo para você passar vivendo, confiando num sonho só. Não é verdade? Sonho, todos nós podemos nos enganar com eles. Por muito pensar, sonha o homem. Tem sonho revelação e tem sonho que não é revelação. Pastor, eu estou atrás do meu ex porque a minha bisavó já morta, já falecida, apareceu para mim e disse para eu ficar, porque se eu não ficar, eu vou me lascar. Será que essa é a tua bisavó mesmo? É pecado pensar? É pecado você parar e pensar? Será que essa mulher que se apresentou como a minha bisavó é realmente a minha bisavó?
Através do DNA, você pode voltar e viver histórias dos seus antepassados. Eu escrevo livros baseados nisso e espero que um dia esses livros se tornem filmes e se tornarão filmes maravilhosos. São 19 livros escritos. Eu tenho informação extra? Tenho. De sonhos e visões. Agora a gente tem que pensar bem, muito bem, em saber e analisar quem é que chega até você. Repetindo outra vez para ficar memorizado. Não creais em todo espírito. Existe espírito de luz e existem espíritos que se fazem de luz, mas são trevas. Pessoas estão fazendo acordo com os demônios, pensando que são gnomos, pensando que são anjos, e são na verdade espíritos mascarados. Preste atenção e não comprometa a sua vida com esses espíritos, porque se você fizer um acordo com eles, eles vão cobrar. Agora, por que você não faz um voto com Deus, um acordo com Deus? Faz um acordo com Deus, com os anjos do Senhor. Não, mas eu tive uma visão de uma santa, eu acho que é uma santa, e essa santa me pedia para eu fazer uma cesta básica todo mês e tal. Será que essa é uma santa? E esse espírito é um espírito de Deus? Será que é um anjo ou um demônio? Aquele que enganou até essa parte dos anjos do céu, não enganará os homens na terra? Digo que enganará sim. Se não for o Espírito Santo de Deus, esse cara é muito sabido. Esses espíritos, demônios, Lúcifer, se não for o Espírito Santo de Deus, ele enganava. Mas tem o Espírito Santo de Deus. E eu tenho certeza que esta conversa que eu estou tendo com você está te esclarecendo muita coisa. Pastor, mas existe ligação entre eu e os meus antepassados? Existe sim. Não podemos negar que existe. Mas eu tive um sonho com meu bisavô triste e tal. Ele veio me avisar de alguma coisa. Pode sim ter vindo avisar você, uma informação. Ah, isso é do diabo? Não. Você entendeu o que eu estou falando? Que esse é um mundo muito perigoso. E tenha cuidado quando você parar o carro e pedir a informação. Olha, anjo de luz, ou minha tataravó, o que eu devo fazer? Aí a tataravó diz, faz isso, mas será que é a tataravó? Por isso que Deus proibiu a necromancia, a consulta aos mortos. É proibido pela lei de Israel, porque isso já era uma prática muito antiga, feita por reis e várias religiões. Essa explosão de consulta aos mortos não está acontecendo agora não, isso já existe há milhares e milhares de anos. O que eu quero dizer para você é que não se comprometa, mas se seu pai se comprometeu, se sua avó se comprometeu e foi chamado um espírito hereditário, e esse espírito está perturbando a casa de vocês, chegou a hora de você quebrar esse pacto e fazer um novo pacto. Uma lei só é quebrada por outra lei. É a regra. E assim você vai escapar dessa força hereditária que segura você. Pastor, como é que um demônio hereditário entra na vida das pessoas? O demônio hereditário entra no benefício. Ele faz um benefício. Logo que esse benefício é feito, ele ganha a autoridade de entrar na vida, na família daquela pessoa. Não foi assim na terra? Ele fez um benefício com Eva, dando um fruto para Eva, e depois deu um fruto para Adão, e ele conseguiu entrar nesse planeta e destruir milhares de vidas. Se você vive sonhando com gente morta, falando com você, essa prática é comum dos espíritos caídos, porque eles são mortos. Eles não têm vida em si. Então eles gostam de se apresentar como mortos. Outro sonho também que me perguntaram aqui no celular é a pessoa sonhar com um defunto. O cara está vivo, mas ele sonhou com o cara no caixão falando. O que é isso, pastor? Não, isso aqui já é
o sonho está mostrando que aquela pessoa está morta para alguma situação. Não é que ela vai morrer, não. É que ela está presa em alguma situação, ela não está conseguindo, ela está viva, mas ela não tem ação para alguma situação. Me entenda. Quer dizer, você sonhou com uma pessoa dentro do caixão falando, conversando. Então, essa pessoa dentro do caixão falando é uma pessoa que está morta, sem força para uma situação que ela está vivendo. Então, você deve ajudar essa pessoa. Aqui tem outras perguntas. Tem: pastor, uma parente minha veio para mim em sonho e me pediu velas. O que eu devo fazer? Bem, aí a questão é que será que essa parente sua é realmente uma parente ou um espírito que acompanhava ela? Eu acredito que seja um espírito. Se você acender vela, você está atraindo esse espírito para você, né? Você está atraindo esse espírito para você. Se há algum problema com essa mulher, com filhos dela, você pode ajudar o filho dela, ajudar um parente dela, e isso pode amenizar a memória, alguma coisa espiritual que está sendo afetada dela. Mas eu acredito que acender vela nunca. Esse negócio de acender vela na segunda-feira, atrás da porta, a vela do anjo, às vezes são pactos que a pessoa faz com o mundo espiritual. Quando ele não fizer, aí o espírito vem cobrar, se deita em cima dele, aperta ele. Eu estou falando do que eu entendo. Eu não estou falando do que alguém me disse para eu repetir, não. Então, eu estou falando de uma coisa que eu conheço. Então a mulher está lá, acende a vela atrás da porta, na segunda-feira, para as almas. Acende de novo. No dia que ela não acender, vem um peso em cima dela. E quem é esse peso? E quem é esse espírito? Sufoca ela, aperta ela na cama. São espíritos. E no momento que ela está acendendo vela, ela está cultuando esses espíritos, está dando força para ele. Quando para, os espíritos vêm cobrar, né, essa força. Tem algumas simpatias que são verdadeiras macumbas. Ou seja, as simpatias, simpatia disso, simpatia daquilo. Isso é uma simpatiazinha. Isso é um pacto. Às vezes é um pacto feito com os espíritos para a pessoa ser destruída, né? Então tá aqui: pastor, a minha família acende vela no cemitério no dia dos mortos. O que eu devo fazer? Eu acho que você não deve fazer nada, né? A sua família. Agora você não deve acender, não. Cada um vive a sua religião, né? E se a pessoa se sente bem acendendo a vela, vá lá. Mas ela se comprometa a ela mesma. Mas você se livre disso, porque esse negócio de cemitério, terra de cemitério, fazer simpatia no cemitério, são pactos feitos com o demônio. Pactos feitos com o demônio. Pastor, a minha avó aparece para mim à noite. E o senhor falou que eu tinha um espírito hereditário me perseguindo. Sim, nesse caso aqui, essa sua avó não é sua avó. É um espírito que começou com a sua avó. Então esse espírito está vindo na aparência da sua avó. Pode olhar direitinho que ela está diferente. Pode ser uma pombagira, pode ser um tranca-rua, um chucaveira. E esse espírito está seguindo a sua mãe e agora vai te seguir também. E se está se apresentando direto é porque ele está com algum planejamento. Preste atenção. Manda se apresentar em forma de animal, que ele vai se apresentar ou em forma de serpente grande, ou em forma de serpente, de algum animal grande, boi, bode, alguma coisa. Na verdade são espíritos opressores. Pastor, eu moro numa casa e desde que eu moro nesta casa aparecem coisas para minha família. Sombras e vultos são constantemente vistos na minha casa. Bem, isso aí existe também. E tem casas que são energizadas e espíritos habitam ali. Por isso que quando você for comprar uma casa ou se mudar, preste atenção de quem é essa casa, o que aconteceu dentro desta casa, porque o que aconteceu dentro desta casa é importante, porque a casa fica energizada, as paredes absorvem a energia boa ou ruim.
E quando as paredes absorvem energias boas ou ruins, ela se torna um habitat natural para espíritos bons ou espíritos ruins. Energia boa, espíritos bons, anjos. Energia mal, espíritos ruins, demônios. Então o que acontece? Nessa sua casa que você está morando, pesquise direitinho que você vai encontrar alguma coisa no passado desta casa. E esta coisa ainda está aí. E eu gravei um vídeo chamado O Perigo dos Fantasmas, Joilson de Assis. Você que está assistindo esse vídeo, você pode assistir esse outro, O Perigo dos Fantasmas, Joilson de Assis. Eu mostro que estes espíritos e esta energia da casa pode se apoderar da pessoa e fazer a pessoa sofrer, se matar, matar alguém, perder emprego, perder marido. Literalmente falando, a casa pode possuir a pessoa. Ou seja, aquela casa está carregada de energias negativas. Então ela pode, durante o sono, e essa energia negativa vai penetrando dentro da mente da pessoa, através de sonhos, e os demônios que estão ali também por causa dessa energia, e a pessoa ela vai mudando de comportamento. Ela muda literalmente o comportamento. Ela é mansa, fica braba, ela não consegue dormir, ela tem insônia. Então, para haver uma limpeza de uma casa dessa, é muito difícil. Depende do tanto de energia que ela tem. Tem lugares que nunca serão limpos. Tem lugares que nunca serão limpos. Exemplo é Jericó amaldiçoada. Jericó é amaldiçoada e ninguém tirou essa maldição e nunca vai tirar a maldição de lá. Que foi Josué que amaldiçoou. Então as pedras de lá, os tijolos, o local absorveu isso que Josué falou. Então a casa que você está morando, ela tem problemas. Às vezes o problema é no morador e às vezes é na casa. Nesse caso aqui dá a entender que é a casa. Então cabe-se a seguir alguns caminhos. Ou tentar limpar essa casa, que você deve fazer isso imediatamente, ou se mudar antes que ela tome conta de você e comece a destruir a sua vida. Isso é muito sério, viu, gente? Muito sério mesmo. Isso acontece com casa, com carro, com qualquer objeto. Você pode pegar um objeto e imar, energizar esse objeto. E se você for um sacerdote ou qualquer, aí que imã mesmo, para o bem ou para o mal. Isso era feito pelos egípcios constantemente. Por isso que os caras que descobriram as múmias morreram de mortes estranhas. Porque aquele lugar estava imado, estava amaldiçoado, energizado com energia negativas, e a pessoa que achou pegou, e a energia pegou nele e condenou ele ao mal. Você pode mandar perguntas para mim, e eu separei estas perguntas neste assunto para tentar explicar para você. Só negócio é com Deus, com os anjos do céu, com a luz. Pastor, mas eu quero meu esposo de volta. Eu vou fazer um pacto com o cão dos infernos, vou trazer ele de volta. Você pode até trazê-lo, mas o cão vem junto. Você está me entendendo o que eu estou falando? A mulher quer o marido não quer mais ela, então ela vai pro bruxo. Aí o bruxo diz: eu trago ele. Traz, mata bode, corta o pescoço dele, bebe o sangue, toma banho, traz o cara de volta. Só que o cara não vem só. Eu tenho dezenas de casos assim aqui no meu celular. Pastor, eu fui para Macumba, fiz um pacto com o diabo para o meu marido voltar, ele voltou. Mas ele voltou um jumento, parece que não é ele. Tem hora que ele está calado, tem hora que ele está diferente, pastor. Aí eu digo: por que ele não voltou só? Ou você queria usar o diabo sem dar direito ao diabo, né? Você bota uma pessoa para trabalhar para você, mas depois você tem que dar as contas dessa pessoa. Elas têm direito. Então o diabo vai fazer o trabalho para você, vai. Mas ele vai ganhar direitos também. E quando o cara vier, ele volta junto. Não faça isso não. Viu? E se tem alguém, algum morto, algum parente morto constantemente aparecendo na sua casa, na sua vida, esse não é o comportamento dos anjos nem de parentes. Esse é um comportamento de demônios. E esse parente que está se apresentando, o demônio está dizendo que veio dele, por isso está se apresentando com a cara dele. Amém?
Então vamos orar fortemente e vamos pedir para o Senhor Jesus fazer a obra na tua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga assim: Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus, me revela qual é a tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me torna sábio, sábia, para que eu não creia em todo o espírito que chegue até mim. Que a minha vida seja guiada pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe, te guarde e te ilumine. É o que eu desejo para você. Me adiciona no seu Face. Manda sua carta para o livro da bênção, com a sua foto e a sua história. E eu vou ler para você. Como eu recebi essa carta, recebi outra, já li também na internet, de pessoas que foram até mortas, assassinadas por espíritos. Eu quero receber a sua carta também, contando a sua história. Paz e luz para você, muita paz e muita luz na tua vida. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde sempre. Amém. Paz e luz.